Bom, gente, vamos lá. Frações. Segunda aula, 7º ano. Vamos ser o iniciozinho de fração, tá, gente? Nada demais, vai ser bem simples. Depois, na outra aula, aula 3, que a gente vai ver as operações com frações. Aqui a gente só vai ver como que essas frações são formadas e as classificações dela, beleza? Vamos lá. Ideia de fração. O que é uma fração, né? A fração nada mais é do que um número inteiro que foi dividido por um outro. Tá? Os elementos presentes, né, que são esses dois números, eles são chamados de numerador e denominador. Quem são eles? O numerador, como está mostrando aqui, é o número de cima, no caso é 9. O denominador, o número que está embaixo, no caso é o 14. Aqui, 9 está sendo dividido por 14. Ok? E aí a gente tem a nossa fração. Classificação das frações. Existem várias classificações das frações, né, que são aqueles nomes que nós estudamos nas aulas. São as frações próprias, impróprias e aparentes. O que são cada uma delas? Bem, a própria diz pra gente que o numerador ele é menor que o denominador. Aquelas palavras que a gente aprendeu antes vão ser necessárias aqui. Tudo bem? 9 por 14, como a gente já viu essa fração, né? Ela vai ser menor que o de baixo. Então ele vai ser uma fração própria. E ao contrário, maior que o denominador vai ser o numerador. 14 por 9. Aparente. Quando o numerador ele é múltiplo do denominador. Aqui, ó, 12 é múltiplo do 4. Ó. Tá vendo? Tudo bem? Fração mista. Aqui que a gente vai entrar nas frações que são importantes. A fração mista e a fração equivalente. Essas duas aqui que são as mais importantes. Ok? Formada por um número inteiro e uma fração própria. O exemplo aqui que eu dei para vocês foi o 2, 3 por quintos. Tá? O que é essa fração mista aqui? Bem, a gente tem 2 inteiros e 3 quintos. Essa é uma fração estranha? Não, nem um pouco. A gente consegue trabalhar com ela sem problema nenhum. Como que a gente vai fazer isso? No próximo slide a gente vai aprender a transformar essa fração mista aqui em uma fração normal. Ok? As frações equivalentes. O que é a fração equivalente? Uma fração múltipla da outra, basicamente isso. Ó. A gente tem a fração base aqui nesse caso, que é 1 por 4. A fração múltipla dela é 2 oitavos, que é você pegar essa fração e multiplicar por 2. Ok? E outra. Ó, multiplica por 4, 4 por 16. Pode pegar uma outra também, sei lá, 8 por 32 e assim por diante. Você vai aumentando essa fração, você vai achando os outros múltiplos, né? Isso vai ser igual àquela parte dos números múltiplos que nós aprendemos no início da nossa primeira aula. Vocês estão lembrados? Então é isso daí. Transformação da fração mista. Bem, como que a gente vai fazer então para transformar a fração mista? Olha só. Então a gente tem a transformar a mista, nossa fração imprópria, pegar a fração imprópria e transformar a fração mista, né? Como que é feito o processo então? O processo para fazer aqui da mista para a imprópria é esse aqui que está escrito para vocês. Ó. Você vai pegar o seu denominador, vai multiplicar com o número aqui inteiro. No caso é 5. Depois o resultado se soma com o seu numerador, que no caso é o 2. Bem, 3 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17. 17 dividido por 3, tá? O denominador não vai mudar em nenhum lugar. Ó. Tá vendo? Ele continua sempre o mesmo. E isso aqui, essa continha que a gente acabou de fazer, a mesma coisa da gente fazer isso daqui. Ó. Uma soma entre o número inteiro e uma fração. Beleza? E agora como a gente faz o contrário? Como a gente vai desse cara para cá? Né? Então tá aqui temos outros dois exemplos. A gente tem aqui as frações. Vai pegar, você vai realizar a divisão. Faz a divisão dos números aqui, ó. Tá mostrando 91 por 7, 91 por 11, ó. Tá feito aqui. Quanto é que vai dar, ó? 91 por 7 vai dar 5, vai dar resto 6. 91 por 11 vai dar 8, resto 3. O que esses números são? Eles são importantes, tá? Cada um deles vai ter um papel, menos o número aqui que foi dividido, ó. Tá vendo? 41 e 91, eles não vão ser importantes agora. O que vai ser importante vai ser esses três, ó. Tá? Cada um deles vai representar um papel.
o meu resultado da minha conta, que é o 5, vai ser a minha parte inteira, ó. O 8 aqui, parte inteira. O 7 e o 11, que eram os denominadores, ó, continua sendo um denominador. Eu disse, denominador não vai mudar. Ele continua. Tá vendo? Por fim, o resto que sobrou é o nosso numerador novo. Ele que vai ser o nosso novo numerador. Tudo bem? Simplificação de frações. Vamos lá. Simplificação de fração, então, nós aprendemos lá no sexto ninho como faz isso aqui. Olha só. Vai pegar e vai dividir o numerador e o denominador de uma fração por o mesmo número. Ah, e esse número, é importante ele ser primo, tudo bem? Mas ele pode não ser primo? Pode. Mas o melhor que se fazer é fazer as simplificações por primos. Ok? Então, até onde você vai realizar as divisões? Até não dá mais, tá? Você vai realizar as simplificações até você não conseguir mais fazer essas divisões pelo mesmo número, né? A gente tem no exemplo aqui, 45 e 90, 60 e 100. Aqui eu realizei a divisão por 3 no 45, logo, 90 também tem que ser dividido por 3. Você vai dividir os dois números pelo mesmo, ó, exatamente como está escrito aqui. Vai fazendo as divisões. Olha só, agora aqui eu vi que era mais fácil dividir por 5. Divide por 5. Aqui, vou dividir por 3, divide por 3. Cheguei em 1 por 2. Consigo continuar as divisões aqui? Não, porque o 1 eu só vou conseguir dividir por 1. O 2 eu vou conseguir dividir por 2. Tá? Não dá para continuar as divisões aqui. Vão ser divisões diferentes. Né? E o que eu tenho que fazer é divisões iguais. Mesma coisa na parte de baixo, ó. Aqui dividi por 2, que eu vi que era o mais fácil. Depois foi por 5. Depois por 2 de novo. Beleza? E aí eu consegui 3 quintos. Não dá para continuar. 3 vai dividir por 3. 5 só vai dividir por 5. Eles não vão fazer uma divisão igual aqui, igual nós fizemos antes. Tá vendo? Outra forma de fazer isso daqui vamos aprender. MDC. Nós vamos utilizar o MDC, que a gente aprendeu na aula passada, para nos auxiliar a fazer as simplificações. Tá? Quando você realiza o MDC dos números, você já vai achar o maior divisor comum entre eles e achar a sua simplificação perfeita. Olha só que bonito. Fazendo o MDC desses números aqui, eu já achei que o divisor vai ser 45, o divisor vai ser 20. Quando eu fizer a continha aqui, ó, 45 aqui, realizando a divisão, eu já vou chegar no meu 1 por 2, que foi o que eu tinha antes, ó, 1 por 2. Sendo que eu fiz, ó, 3 contas aqui de dividir. Na verdade, fiz 3 não, eu fiz 6 contas aqui de divisão. Tá vendo? No caso aqui, eu fiz só 2. Tudo bem? Mesma coisa na parte de baixo, ó. 20 divide por 20, acha lá 3 quintos. Então, aí você tem a sua decisão. O que você vai optar por fazer? Qual é a sua escolha? Tá? Não estou obrigando você a fazer por MDC ou a fazer pelo outro método. Não, você pode escolher qual você acha mais fácil. Você pode escolher fazer por esse, sem problema nenhum. Você pode fazer por esse, também não tem problema nenhum. O importante é você aprender como se fazer dos dois métodos e ver qual é o mais fácil para você. Se você achar esse mais fácil, faz por esse. Se você achou este mais fácil, faz por este, sem problema algum. Tudo bem? Aí a gente tem comparação de frações. Bem, vocês têm a fração lá, como você vai saber qual que é maior e qual que é menor? Bom, aqui é fácil, né? Só você olhar aqui na parte de cima. Por quê? Na minha parte de baixo, que são os denominadores, ó, eles são iguais. Sempre que isso aqui acontecer, você não precisa se preocupar com eles. Você vai simplesmente olhar para cima e ver. Olha só, 5 maior que 2. Pronto, acabou. Não temos que nos preocupar com mais nada. Coloca o símbolo aqui de maior e menor. Tá vendo? Agora, denominador diferente. Como é que você vai resolver essa bagaça aqui? Ó? Calma, não tem muito que se preocupar com essas contas aqui, elas são bem simples. Vamos ler aqui primeiro. Ó. O que você vai fazer? Transformar as frações em denominadores iguais. E é isso aqui. Então eu tenho que transformar a primeira fração no mesmo denominador.
E aí fica simples, é só olhar para a parte de cima, não é? Então como que a gente vai fazer isso nessa situação? Como que você vai fazer para transformar os denominadores aqui, que são 7 e 2, de forma a eles serem iguais? Bom, a maneira mais fácil é você pegar o seu denominador e multiplicar as frações. Olha só, tem a fração 2 por 7 aqui, e tem a fração 1 por 2. Eu vou pegar o denominador 2 e o denominador 7, vou realizar uma multiplicação deles das outras frações. O 7 vai multiplicar a fração por 2 e o 2 vai multiplicar a fração 2 por 7. Tá? Eles vão multiplicar os seus dois números. Tudo bem? Aqui a gente tem 2 vezes 2, 4, 7 vezes 2, 14. Então essa é a sua nova fração. É com ela que nós vamos usar a comparação. Tudo bem? Agora aqui do outro lado, ó, 1 por 7, 7. 2 por 7, 14. Olha lá que bonito, consegui 14 também. Era o mesmo denominador. Pega essas duas frações, 4 por 14, 7 por 14 e compara elas. Analisa, olha elas aqui, ó. Embaixo está igual. Então, qual que é o método para utilizar aqui? Só olha a parte de cima. Quem é maior, 4 ou 7? 7, obviamente, né? Coloca o símbolo que ele é maior. Acabou. Aí você pode escrever com certeza que o 1 por 2 ele é maior que o 2 por 7. Tudo bem? Resolvido. E era isso nossa primeira aula aqui de frações. Então, como eu disse, foi só uma coisa básica, né? Os conceitos iniciais de frações. Na próxima aula, que vai ser na sexta-feira, a gente vai aprender a fazer as operações com as frações. Tudo bem, gente? Então compartilhe os vídeos com seus amiguinhos, tá? Estudem. É importante estudar nesses tempos que a gente está em casa. Não podemos ficar parado. Ok? Até mais, gente.